forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Amigos e amigas, a ti minha saudação de amor, de esperança e de paz. Semeando a Palavra para um tempo de reflexão é um programa de orientação cristã da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, que propõe buscar nas Escrituras Sagradas a fonte de orientação para uma vida plena de comunhão com Deus e com o próximo. Cremos que Cristo é o Filho de Deus e o único Salvador que nos livra de viver uma existência vazia de propósitos e de realizações frustradas. Nosso tema de reflexão para hoje é: Não me esquecerei de ti. Algumas vezes ouvimos falar de pessoas que vivem sozinhas ou esquecidas. São pessoas sem amigos, amigas e até muitas vezes sem assistência de familiares e parentes. Será que a vida para estas pessoas tem algum sentido? Como é possível vencer esta solidão e esquecimentos? Parece que no nosso dia a dia vivemos uma intensa luta entre lembrar e o esquecer. A coisa que não podemos e nem devemos esquecer de forma alguma, pois tratam-se de obrigações ou deveres que foram confiados a nós e que precisamos cumprir. Entretanto, há coisas que deveríamos esquecer para sempre e que nós não conseguimos esquecer. Muitas vezes aquilo que queremos lembrar, nos esquecemos. E aquilo que devemos esquecer está vivo demais em nossa memória e em nossas lembranças. Num certo consultório, um médico pediu à sua auxiliar de atendimento para buscar no arquivo o prontuário de um paciente. O médico queria se inteirar mais sobre o caso com o qual ele estava lidando e atendendo. A auxiliar tomou então uma caneta e escreveu na palma da mão o nome do paciente e disse para o médico: escrevi o nome dele na minha mão, não vou esquecer como ele se chama. Cada qual de nós tem suas fórmulas pessoais para lembrar de nomes ou de obrigações que não podemos esquecer. Entretanto, sempre de novo nos damos conta de que alguma coisa ficou no esquecimento. E isso nos traz uma sensação de desconforto, ficando desapontados conosco mesmos. E não raras vezes precisamos até pedir desculpas e perdão por nossas falhas cometidas. Será que Deus também se esquece de algo de vez em quando? O ser humano, diante dos desafios e dificuldades do dia a dia, chega ao limite do desespero e então muitas vezes a emoção ferida fala mais alto do que a razão. Certa vez um caminhoneiro escreveu no para-barro do seu caminhão: se o mundo fosse bom, o dono morava nele. Esta frase expressa a angústia de um homem sem nenhuma expectativa e esperança. Diariamente, nós somos sufocados por todos os lados por coisas que nos levam a pensar: será que Deus ainda lembra de nós? O profeta Isaías pronunciou as palavras do povo de Israel quando disse: o Senhor nos abandonou, Deus se esqueceu de nós. Em resposta, o Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria vocês. Ao lermos estas palavras do profeta, podemos ter uma visão confortadora para nossos momentos de solidão e esquecimentos, quando nos sentimos sozinhos e abandonados. Esta promessa é reforçada nas palavras do próprio Jesus, quando diz: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las da minha mão. Como auxiliar que escreveu o nome do paciente em sua mão para não se esquecer dele,
Assim Deus escreveu na palma de sua mão o nome dos que creem nele, e destes ele jamais se esquecerá. Mesmo que aconteça o absurdo de uma mãe se esquecer do seu bebê, Deus diz: eu nunca me esquecerei de vocês. De acordo com a promessa de Cristo, os que escutam a sua voz, Ele as conhece, eles o seguem e estes recebem a vida eterna. E o mais importante, ninguém pode arrancá-los da sua mão. Um escrito de caneta na palma da mão pode se apagar. Um nome escrito pela fé na palma da mão de Deus, da parte dele jamais será apagado. Onde quer que estejamos no mundo, não importa se pessoas nos abandonam, nós temos nesta promessa de Deus: não me esquecerei de você. Ninguém pode tirar você da minha mão. Estamos vivenciando a Semana Santa, onde somos lembrados de que Deus não criou e em seguida abandonou a sua criação. Pelo contrário, somos lembrados que o mundo sempre foi e sempre será a boa criação de Deus. E que, ao contrário da frase no para-barro do caminhão, Deus está e mora no mundo sim. Ele está no meio de nós. Na Sexta-feira da Paixão, lembramos que Deus não só escreveu o nome de todos nós com tinta de caneta para lembrar dos nossos nomes, mas escreveu com a tinta que nunca se apaga e nunca será esquecida, que é o sangue do Cordeiro, do Messias, do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantas vezes eu e você, mesmo sabedores de que Deus nunca nos esquece e abandona, proferimos as palavras do povo de Israel, ou talvez daquele caminhoneiro? Sempre que fazemos a pergunta pelo esquecimento e abandono de Deus, na verdade somos nós que estamos com sintomas de Alzheimer e nos esquecemos das promessas de Deus, assim como do seu agir na minha e na tua vida. Roguemos, amados e amadas, ao nosso Deus que novamente neste tempo pascal, onde lembramos a morte e ressurreição de Jesus Cristo, Deus grave em nossas mãos, mentes e corações, com tinta que não se apaga, a firme promessa da sua presença em nossas vidas todos os dias e o dia todo. E para que não venhamos a nos esquecer disto, alimentando o Alzheimer da fé, sigamos os conselhos de Deus ao povo de Israel, que são vigentes e eficazes até hoje, se assim o aplicarmos. Deus diz: escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as orientações que eu lhes estou dando hoje e não deixem de ensiná-los aos seus filhos. Repitam essas orientações em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas orientações nos braços e na testa para não as esquecerem e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Que Deus assim nos abençoe com a sua palavra, hoje e para sempre. E com toda certeza nós vamos sempre de novo lembrar e perceber o cuidado, o agir e a presença de Deus na nossa vida. Que Deus assim nos abençoe, hoje e sempre. Amém.